Saudações para todos vocês que querem se tornar profissionais de tecnologia, gestores de software, altamente produtivos. O meu nome é Agostinho Risso, eu estou retomando aqui a produção de conteúdo desse canal. Eu estou há pouco mais de um mês, né, especificamente 31 dias sem produzir nada aqui para o canal do YouTube. Quem está me assistindo pelo Instagram agora, eu vou depois deixar esse conteúdo lá no meu canal. Agostinho Risso, é só procurar. Eu tô abrindo uma nova linha editorial. Porque se você acompanha, né, os conteúdos que estão lá no YouTube, eles estão separados por assuntos. Então tem a linha editorial lá, Luz da Gestão, Insights, Campo de Batalha e Direcionamento Tech. Só que o grande dilema, digamos assim, até um erro mesmo conceitual, é que não são linhas editoriais. Eu até peço licença aqui para vocês só para explicar por que isso foi modificado. Por que não são linhas editoriais? Linhas editoriais é quando você muda o formato de produção de conteúdo. Então eu vou abrir dois formatos. Então esse aqui é o formato 1, lições do gestão de software. Então são coisas que você vai aprender, eu vou falar sozinho. E depois eu vou ter um outro formato de conteúdo, que vai ser o podcast gestão de software, que é diferente, vai ser uma outra abordagem. Tá? Então vão ter dois formatos por enquanto, eu passando algum ensinamento com mais profundidade, sem a limitação dos 60 segundos do Instagram, e depois eu conversando com algum colega, algum profissional que eu acho que pode agregar, e eu trago aqui pro canal, beleza? Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante que é integração de software. Me fizeram uma pergunta na segunda-feira que eu abri a caixinha lá, perguntaram qual seria um plano de ação para, né, qual seria, foi assim a pergunta, qual seria um plano de ação inicial para integrar duas plataformas. Então, eu respondi superficialmente, né? Só que, poxa, uma resposta de pergunta no Stories ali, você tem 60 segundos para responder, senão ele já corta. E eu falei, inclusive, para a pessoa que eu iria responder depois com mais profundidade no canal do YouTube. Postei esse vídeo, inclusive ele tá ali na plataforma do feed do Instagram. Caso você não me siga ainda, é só ir lá, @AgostinhoRisso. E falei, olha, quando eu fizer o conteúdo completo, eu aviso para vocês. E é isso que eu tô fazendo aqui. Vou fazer o conteúdo completo. A expectativa é que a gente fique aqui aproximadamente 30 minutos conversando sobre isso. E quem tá assistindo aqui ao vivo pelo Instagram, vá lá no canal do YouTube depois, que você vai poder ver os rabiscos e vai poder prestar mais atenção, né? A ver o conteúdo com mais profundidade. Porque, vamos lá, integração de software é uma coisa bem, como que eu posso dizer, bem complexa, dependendo do que você vai chamar de integração. Então, depois eu conversei com essa pessoa, pedi mais informações até para poder ajudar mais. E no contexto dela ali, eram softwares da área comercial. Então, pensa, tem uma equipe de vendas em um determinado software e uma outra equipe de vendas em outro determinado software. Só que essa equipe de vendas que usa um determinado software vende algumas coisas que a outra vende. Para deixar mais claro aqui, eu vou trazer aí só para quem tá no YouTube, infelizmente, ó, eu vou trazer aqui para o meu quadro para você entender como que é, ó. Veja, você tem aqui a empresa A, tá? A empresa A, ela usa o software A. Vamos chamar isso aqui do software A, beleza? O software A, ele é usado para vender o produto A da empresa A e o produto B, tá bom? E você tem a empresa B. Pelo que eu entendi é isso, tá? Depois a pessoa vai poder até agregar ali dizendo se é isso mesmo ou é o contrário. A empresa B, ela usa o software B. Vê que eu tô bem sem criatividade aqui, né, para falar o nome do software. E o software B, ele é usado para vender o produto B, certo? Esse B é o mesmo B, eu vou até deixar ele na mesma cor aqui para você entender. E o portfólio B, digamos assim, que são outros produtos, eu vou chamar aqui de D e E. Ok? São os produtos. Então veja, eu preciso criar um outro sistema que as duas vão usar só para vender o produto B? Não, né? Digamos assim, até poderia, mas acho que não faz sentido. Por quê? Porque a empresa A vai vender o produto B também, que é um produto da empresa B. Só que
que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que quando a empresa A, usando o software A, venda o produto B, o processo, ou seja, o fluxo que ela siga, que é o fluxo do software A, que é diferente desse aqui, tá? O fluxo gera informações, vou chamar aqui de fluxo A, tá? Gera informações no fluxo B. Que é diferente. O fluxo B, vamos supor que ele é mais resumido, ele tem 2 passos. Entendeu? Então, esse é o grande ponto. Quando você vai vender o B, você segue o fluxo A, porque é o fluxo do software A. Porém, você precisa gerar informações no fluxo B, né, conforme a regra de negócio do fluxo B, gerando dados aqui no software B. Entendeu? Então, assim, eu sei que pode parecer meio difícil, eu até peço perdão aí caso você não tenha entendido, mas é basicamente isso, tá? Eu não vou criar um outro sistema para vender o B só, que segue o mesmo fluxo. Eu até poderia fazer isso, mas eu acho que não faz sentido, né? Então, eu preciso continuar seguindo o fluxo A, só que antes eu tinha lá, digamos, o campo 1 aqui, o campo 2 e o campo 3, né? Supondo que seja um campo aqui por atividade do fluxo. E o fluxo B, eu só tenho o campo... Eu tenho o campo 4 e o campo 5, tá? Vamos supor que sejam campos diferentes. O campo 1 tem a mesma finalidade que o campo 4? Se sim, pô, ótimo. Vou integrar esses dois campos. O campo 2 tem a mesma finalidade do campo 5? Não, não tem. Tá, por quê? Porque o 5 é como se fosse uma união do 2 e do 3, tá? Então vamos supor que aqui seja a rua, que eu vou cadastrar do cliente, e aqui eu vou cadastrar o tamanho da empresa. Que eu vou cadastrar endereço, e aqui tamanho. O campo 5 é um campo texto longo, digamos assim, que tem o endereço e o tamanho da empresa. Então eu vou ter que integrar esses dois campos com o 5. Entendeu? Então, assim, é esse tipo de análise que você precisa olhar. Poxa, vamos ver o que a gente faz, né, dentro desse software A, o que a gente faz nesse software B. Vamos ver quais são os fluxos, as regras de negócio, os campos, e aí eu integro. Tá? Então, de maneira geral, é isso que você tem que fazer. Mas é aquilo, demonstrar conceitualmente aqui é uma coisa. Você conduzir um projeto de software com essa finalidade é uma coisa bem diferente. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é um projeto de integração de software? É justamente isso, quando você precisa fazer com que, ao atuar em um determinado software, o outro receba a informação de forma direta. Tem várias formas de se fazer isso. A forma mais comum é via API, mas tem gente que usa XML, enfim. Existem várias formas de você fazer a integração de software. Mas eu escrevi aqui, escreve ali. Como eu estava mostrando aqui para vocês, eu escrevi aqui no 1, por exemplo, é o nome da empresa. Pô, eu fiz o nome da empresa no fluxo A usando o software A, automaticamente aparece que eu estou escrevendo o nome da empresa dentro do fluxo B no software B. É isso, integração. Eu poderia terminar de usar todos os campos, aí gerar um XML e aí mandar lá para o outro. Poderia também, mas aí depende do quê? Do que é mais viável ser feito, tá? Então, é isso. É você, ao utilizar um software, gerar informações no outro. E as pessoas confundem o que significa isso? Sim, infelizmente confundem, porque elas acham... elas confundem o quê? Operar plataformas simultaneamente com integração de software. Então, uma coisa é eu operar o fluxo A e depois gerar um banco de informações que vai ser gerado no B. Isso não é integração, tá? Por quê? Porque se eu preciso depois pegar essas informações e imputar lá manualmente, não é integração. Se o próprio sistema, se a própria arquitetura do sistema faz isso, aí é integração. E aí a gente vai começar a falar do quê? De, como que eu posso dizer, performance de integração, porque existem formas insanas de fazer isso, como eu já vi várias vezes, e formas ideais, né? Como é o caso da maioria das integrações via API. Só que eu já vi um caso, olha só o que eu já vi, gente. Os caras usam, tem lá o software A e o software B, certo? Aí quando eu tô lá seguindo o A, em vez de eu já mandar a informação pro B, eu mando para um software D aqui,
Eu mando pro D, e daí ele fica lá no D um tempo, e quando tem espaço, eu mando pro B. Entendeu? Então, assim, você pode mandar A, B, C, D, E, mandar para um E, e aí o E fazer tal coisa, entende? Então, assim, por isso que você precisa entender de arquitetura de software, e é uma disciplina que eu não dou lá no Gestão Embedded de Software. Quem dá arquitetura de software é o Gustavo. O Gustavo é um desenvolvedor sênior que apresenta isso de uma forma com profundidade e com muito mais, digamos, propriedade mesmo, né? Porque eu sou o quê? Sou desenvolvedor, mas eu sou desenvolvedor no e low code. Uma coisa é o desenvolvedor no e low code. Eu sou extremamente limitado com relação às minhas capacidades de desenvolvimento. Por outro lado, um desenvolvedor pro code, como é o caso do Gustavo, o céu é o limite. Quanto mais linguagens, mais contextos ele já foi exposto, mais capacidade ele tem de lidar com situações diferentes. Tá? Então, as pessoas confundem, infelizmente, o que é integrar plataformas com operar plataformas de forma simultânea que poderiam ser integradas. Então, operar a plataforma simultânea olha, comecei lá a seguir o fluxo A, como mostrei aqui para vocês. Comecei a seguir o fluxo A. Aí eu já falo para uma pessoa, falo assim, olha só, vai lá e começa, já cadastra essa empresa, entendeu? Então, abrir uma oportunidade aqui, abre uma oportunidade aqui também, entendeu? Às vezes a mesma pessoa, ela opera aqui e opera aqui. Você pode fazer isso de forma, como que eu posso dizer, experimental inicialmente, até para você identificar e poder criar os requisitos de uma forma melhor, entendeu? Porque nem tudo que está no fluxo A você precisa trazer para o B. E nem tudo que está no B vai ter que ser uma modificação do A para que depois seja integrado. Tá? Então, é até recomendado que você opere as duas plataformas simultaneamente para definir as regras de negócio com mais clareza e depois você possa fazer a integração. Beleza? Mas uma coisa é diferente da outra. Operar as plataformas simultaneamente pode ser uma fase do projeto para você definir requisitos. Depois você constrói a arquitetura da integração e manda bala, tá bom? Então a primeira coisa é isso, é importante você entender o contexto, né? E aí agora a gente entra numa parte que a maioria das pessoas que seguem Go Horse não gostam, que é planejar, né? Então, por que planejar a integração de softwares é importante? Imagina, por que é importante? Quem tá me acompanhando aqui no Instagram ao vivo. Né? Por que é importante? Vou tomar uma água aqui enquanto você responde. Cara, é importante porque senão a galera vai desandar totalmente. Você vai jogar muito dinheiro fora, entendeu? Vai jogar dinheiro fora. Você vai começar a discutir o sexo dos anjos, entendeu? A maioria dos projetos de software você não consegue definir os requisitos no começo. Você demora mesmo para definir requisito. É natural, é uma coisa muito volátil, a necessidade da empresa muda, às vezes o software atualiza no meio da implantação, e aí, o que você faz? Tá? Então, você precisa planejar para que você, primeiro, minimize as chances de dar errado, e segundo, que você garanta que você vai gerar resultado. Não tem como garantir, é claro, mas você vai aumentar significativamente as chances do resultado vir, tá bom? Opa, eu tô aqui no rabisco, tá bom? Então, preste atenção nisso, tá? Planeje para você minimizar as chances de insucesso. Eu sei que a galera que é desenvolvedora ou até que é gerente ágil de projeto de software não gosta muito disso, mas eu preciso falar porque é a realidade, pô. Tá? Se você seguir Go Horse, você sabe que você até vai conseguir fazer as coisas, mas você vai jogar muito dinheiro fora no meio do caminho, e às vezes é isso exatamente o que tá barrando você se tornar esse desenvolvedor de 6 dígitos altamente produtivo, né? Que consegue gerar impacto e provar que a remuneração que está indo para você, mais de 6 dígitos por ano, é muito inferior ao quanto você está gerando de resultado da empresa, simplesmente porque você tem conhecimento técnico, você domina, você é um profissional raro e sabe gestão de projetos de software e de operações. Então é fundamental você planejar por conta disso. Basicamente é não jogar dinheiro no lixo, tá? E quais as vantagens de você usar um método? Porque uma coisa é você planejar, digamos assim, de forma amadora. O que é um planejamento amador? Quando você não segue um método de planejamento. Você planeja qualquer coisa. As pessoas numa sala lá, fala, galera, vamos planejar aqui como é que vai ser a integração. E um começa a falar A, o outro começa a falar B. Eu falo, mas será que o campo X, Y, Z é importante mesmo? O outro fala, não, é por conta disso. Mas quando você já usou A, não sei, vai que usa um dia. Então, assim, seguir um método é importante para quê? Você... Olha lá, a Priscila entrou, ó. Priscila, eu tô falando aqui exatamente sobre a sua pergunta, tá? Depois vai ficar disponível essa live aqui no Instagram, vou salvar ela, mas para você ver o conteúdo completo, vai lá no YouTube. Então é aquilo, você
seguir um método para você planejar é importante porque você vai especificamente planejar as coisas que fazem sentido conforme a fase que está o seu projeto, entendeu? Então eu vou falar mais para frente como você faz isso, mas comumente as pessoas usam brainstorming, né? E brainstorming é a técnica mais usada e a menos eficaz. É mais usada por quê? Porque é fácil para as pessoas numa sala sair perguntando aleatoriamente. E ela é pouco eficaz. Por quê? Porque ninguém sabe o que vai sair dali, entendeu? Agora, quando você segue um método, a chance é muito maior. Tá? Então, o que vale mais? Você fazer uma integração total, parcial ou operação integrada? Porque uma vez que você sabe que você precisa planejar, que você precisa seguir um método para planejar, você vai integrar totalmente ou você vai integrar parcialmente? O que seria total e parcialmente? Agora eu vou ter que mostrar aqui de novo no quadrinho, tá? Vamos lá. A integração total, eu vou agora tirar esse rabisco, né? Porque daí senão ninguém aguenta, né? A integração total é o seguinte, ó. Eu vou colocar de... Seguir as mesmas cores aqui, tá? Vou pegar o fluxo... Fluxo B. Fluxo A, ele tem 4 passos, tá? Aí eu vou dar exemplo aqui pra você. Então, o fluxo A tem 4 passos. Então, aqui você cadastra o nome da empresa. Aqui você vai cadastrar, digamos assim, o tamanho da oportunidade em reais. E aí aqui no terceiro passo você vai cadastrar se foi ganho ou perdido, tá? Beleza? Então, nome é o campo 1. Tamanho da oportunidade é o campo 2. Se foi ganho ou perdido é o campo 3, tá? Esse aqui é o fluxo A. Ok. Agora vamos para o fluxo B. Ele é diferente, tá? O fluxo B, como eu mostrei para vocês, ele só tem 2 fases, né? 2 fases. Você vai cadastrar lá na fase 1 o nome da empresa e o tamanho da oportunidade. E na fase 2, vai falar se foi ganho ou perdido. Beleza? Então perceba, você tem no fluxo B o endereço aqui também, tá? Deixa eu deixar melhor rabiscado aqui, senão tô avacalhando, né? Nome, tamanho da oportunidade e endereço. Beleza? Então eu tenho aqui nome é o campo 1, digamos assim. Tamanho da oportunidade é o campo 2. E ganho ou perdido é o campo 3. Aqui, no caso aqui, vai ser o campo 4, né? O endereço é o campo 3. E ganho ou perdido é o campo 4. Ok? Então veja, o que é o requisito? O 1 para 1, né? Então eu tenho que integrar 1 com 1. Eu tenho que integrar 2 com 2. E eu tenho que integrar 4 com 3, né? Que é ganho ou perdido. Então isso aqui é uma parte da demonstração dos requisitos. Eu acredito que está bem didático aqui, né? Assim, não teria uma outra forma até mais clara do que fazer dessa forma. E aí, o que é o requisito? O campo 3, que é o endereço, eu vou deixar de fora. Eu vou retirar ele do escopo. Tá bom? Não vou colocar endereço. Então, uma integração total é justamente isso aqui. Escreveu 1, leu 1. Uma integração parcial é, eu só vou integrar o campo 1 e 2. Beleza? O campo
4 aqui, que seria ganho ou perdido, vai ser parcial. Certo? Total é tudo, né? Deixa eu até... Eu vou colocar de uma outra forma aqui, né? Pra ficar mais claro pra vocês. Total é isso aqui. A integração parcial, ela seria o quê? Vou integrar só esses campos. Só o nome, tamanho da oportunidade. Ganho ou perdido, quando o cara estiver executando aqui o fluxo A, ele fala, olha, aquela oportunidade lá, ela tá ganha, ou aquela oportunidade tá perdida. Por quê? Porque às vezes um fala que tá ganho quando fatura, o outro fala que tá ganho quando assinou o contrato. Então, tipo, entende? Às vezes você não consegue chegar num consenso. Então, você não vai integrar, você vai integrar parcialmente. Agora, uma outra coisa é a operação integrada. A operação integrada você não integra nada. Você tem as pessoas executando aqui os dois fluxos, tá? Então, uma pessoa está executando um fluxo e ela mesma está executando o B também. Ela está passando informação para que a outra pessoa vá executando o B. Entende? Então, a decisão sobre você fazer uma integração total, que é integrando tudo, parcial, que é só uma parte dos campos, ou operação integrada, você executa um fluxo, você executa outra, ela depende do quê? Dos benefícios de negócio que você quer gerar. Então, aí que, digamos assim, o gato sobe no telhado. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas começam a fazer isso e não tem benefício. Poxa, eu vejo facilmente diversos benefícios de uma integração dessa, mas não é uma coisa óbvia, tá? A coisa óbvia é o quê? É você não ter desperdício de tempo, né? Que você não vai escrever um nome aqui e nome ali. Mas, às vezes, os caras falam assim, não... A galera já tá tudo na mesma sala, bota eles lá para conversar e um escreve no sistema e o outro escreve também. Ou deixa telas paralelas, entendeu? Então, assim, tem... Quando você começar a entrar nas empresas aí, você vai ver gente maluca pirando de várias formas, entendeu? Então, coloca a mão na consciência sobre isso aí, porque você precisa avaliar os benefícios de negócio. Às vezes, vai ser essa integração que vai reduzir custo? Sim, né? Certamente vai reduzir custo, mas você quer, digamos, aumentar a receita geral das duas empresas, entendeu? Vendendo o produto B. Você quer que as empresas criem estratégias a partir disso de vender um produto unificado e depois fazer o mesmo sistema ser utilizado, entendeu? Às vezes o sistema de um é muito mais caro que o sistema de outro, ela começou a usar de forma integrada, esse fluxo aqui mais simples para mim serve, entendeu? Esse sistema é mais barato, entendeu? Então, às vezes você pode ter benefícios, como que eu posso dizer, complementares a esse que você precisa mapear, tá bom? Então, é fundamental você identificar isso, tá? Quais são os benefícios de negócio e a partir disso você vai definir se a integração vai ser total, parcial ou operação integrada. E agora a gente vem pro como, né? Que é, digamos assim, a última parte, uma das mais importantes. Mas, por mais que aqui eu vou usar mais tempo para explicar, essa parte aqui eu até expliquei no Instagram de forma superficial, mas o primeiro ponto é, por onde que você começa? Formalizando o método. Então você vai usar o quê? Você vai usar GoHorse, você vai usar a lista de tarefas, você vai usar PDCA, Prince2, gestão híbrida de software, que é o método que a gente ensina e recomenda, que é inclusive uma derivação do Prince2, que esses dois livrinhos estão aqui atrás. Então, é fundamental você formalizar o método, porque a partir disso as pessoas vão saber que elas estão seguindo um método que historicamente é bom, porque sempre que ele é seguido ele dá certo. E... Meu Deus, o negócio tá piscando aqui. É... um método que é bom, porque ele historicamente dá certo, ou um método que historicamente deu errado. As pessoas tentaram fazer um projeto de integração, um projeto de software qualquer lá com lista de tarefa e se lascaram. Então por que você vai usar esse método de novo? Ou vamos usar GoHorse, cara, você vai jogar dinheiro fora, você quer isso mesmo? Então pensa muito bem sobre isso antes de você tomar uma decisão relacionada ao método que você sabe que pode dar errado. E onde as pessoas mais erram é a suposição de execução mais assertiva. Então antes da gente falar o como, é você pensar, poxa, eu acho que eu sei o que fazer. Aí você já sai fazendo. As pessoas mais erram isso, elas supõem que sabem qual vai ser a medida de execução mais assertiva. E isso é um grande problema, tá? Então não façam isso, não saiam fazendo, que vocês vão se lascar. Vocês até podem entregar alguma coisa depois de muito desperdício, mas pra quê? Entendeu? Pra que você vai jogar dinheiro fora da sua empresa? Então, coloca a mão na sua consciência, não faz isso de forma tempestiva. E agora a gente vai pra como, né? Como que a gente vai fazer isso?
A primeira coisa é você formalizar o método. Beleza, vamos supor que eu defini lá o gestão híbrida de software. Então, deixa eu voltar aqui de novo para o quadro branco, que aí vai ficar mais claro para você o que é essa estruturação. Então, vamos lá. Você tinha lá a formalização do método. Então, o primeiro passo é esse, né? Ok. E aí você tinha lá vários métodos hipotéticos, né? Então, go horse, sair fazendo, lista de tarefas. Segundo, PDCA. Você pode usar PDCA? Pode. Prince 2. Ou gestão híbrida de software. Aí você, como é aluno lá do gestão híbrida de software, selecionou o gestão híbrida de software. Beleza. Como que é esse método? Como que nós recomendamos você fazer se você quer seguir ele? Você vai fazer o seguinte. A primeira coisa é você estruturar a concepção. Existem várias coisas sobre a concepção. Eu, infelizmente, não vou conseguir passar por todas elas aqui, mas eu vou te passar as principais, tá? Você vai definir o gerente do projeto e o executivo, assim como seus papéis e responsabilidades. O gerente do projeto é responsável por, digamos assim, coordenar todo o trabalho. O executivo é pelo resultado de negócio. E você vai criar o business case. Existe um padrão para você criar o business case, tá? Então você vai colocar várias coisas, mas por exemplo, justificativa, né? Retorno sobre investimento, ali pelo VPL, cronograma inicial, estrutura do produto. Depois, você vai definir as regras de planejamento, né? Planejamento. O que especificamente você vai definir as regras? Olha, como que eu vou tratar a qualidade? Como que eu vou tratar mudanças? Como que eu vou tratar riscos? Como vai ser a comunicação do meu projeto? São regras para isso, tá? Você aprende no gestão do software, mas agora que você sabe o que se fazer, você pode ir atrás. São alguns exemplos, né? Depois você vai ter que fazer o quê? Gerenciar a entrega. Planejou as regras, né? Agora você vai fazer a gestão da entrega. Que é basicamente pegar lá o que você definiu como regras para fazer a gestão da qualidade e das mudanças e aplicar. Olha, o produto ele é primeiro planejado, depois ele tem os requisitos definidos, depois ele entra em execução, depois ele tem a qualidade aferida e depois ele é finalizado, entendeu? Você vai ter que submeter a um fluxo, né, cada parte do produto para gerenciar a entrega. Depois que você gerenciou a entrega, você vai... Aqui é onde o povo erra, meu. Você vai ter que verificar resultados de negócio. Quais resultados? Os que você definiu lá no business case. Aqui, ó. Seu business case tem uma justificativa, um retorno sobre investimento. Ele pode ter, na verdade, é até recomendado que ele tenha benefícios, né? São objetivos, valores e prazos. Por exemplo, eu quero que essa iniciativa aqui das duas empresas aumente a receita da empresa em tantos mil reais. Eu quero reduzir tantos de custo, entendeu? Então, aqui, lá na verificação de resultado de negócio, você vai ver. Poxa, será que isso aqui foi alcançado? Entendeu? Você precisa verificar isso. E depois você vai encerrar, né? Você encerra após verificar que todos os resultados foram alcançados, ou caso eventualmente você viu que um não foi alcançado, mas não tem problema, encerra por aí. Basicamente é isso que você tem que fazer. Eu espero realmente que tenha
te ajudado, tenha esclarecido melhor sobre a importância de você fazer de forma bem estruturada. E caso você tenha gostado desse vídeo, dê o like aqui. Se você estiver assistindo pelo Instagram também, é importante ter esse feedback positivo. Caso você esteja assistindo pelo YouTube, deixa aí como esse vídeo te ajudou nos comentários. É muito legal ver os comentários positivos das pessoas. Beleza? Então, até o próximo vídeo. E lembre-se, é lá no Instagram que eu vejo ideias de conteúdo para trazer aqui para vocês de forma mais aprofundada. Então, perceba a diferença. Uma coisa é eu falar em 60 segundos, outra coisa é eu ficar em 30 aqui, explicando para vocês como uma determinada dúvida pode ser sanada, né? Então é muito melhor e é muito mais fácil fazer isso por aqui e com muito mais profundidade, apesar de que lá no Instagram dá pra gente tirar algumas dúvidas de forma superficial. Então não esquece de deixar o like, é muito importante o seu like, tá? O seu engajamento, porque isso leva o conteúdo para mais pessoas e mostra, pô, esse conteúdo foi bom mesmo, gerou valor, ou poderia melhorar, coloca aí no comentário por quê. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.